Bom dia, reloginho rodando do primeirão, tudo bem? Então, bom dia para vocês. Estamos aqui, né, na nossa aula de recuperação. O assunto de hoje é Mesopotâmia. Mesopotâmia, né? Entre rios, né? Palavra que significa entre rios. Que rios? Tigre e Eufrates. Então, vamos lá. Pois bem, então, vou começar agora já dividindo a tela com vocês. Pois bem, galera, sejam bem-vindos. Alô, primeirão, a nossa primeira aula, né, da recuperação. Vamos falar sobre a Mesopotâmia. Pois bem, essa palavra Mesopotâmia, né, que nós estamos vendo aqui, né, o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, vamos lá. Pois bem, né, Mesopotâmia, palavra Mesopotâmia de origem grega, que significa terras entre rios. Que rios são esses? Vejam aqui comigo, o rio Tigre e rio Eufrates. Então, é uma terra entre rios. Olha lá aqui, Mesopotâmia. Nós temos a Alta Mesopotâmia e a Baixa Mesopotâmia. Pois bem, onde ela se localiza? No Oriente Médio, atualmente o Iraque. Então, hoje nós não falamos mais a Mesopotâmia, nós falamos o Iraque, beleza? Então, a Mesopotâmia, na atualidade, corresponde ao Iraque, né? Então, vamos lá. Vamos estudar essa civilização, uma das mais antigas, né? Uma das mais antigas que nós já ouvimos falar na história. É aqui que vão, né, inventar a primeira escrita, né, já utilizavam a roda, etc. Vamos lá. Foi em função dos rios, que rios, professores? Tigre e Eufrates, né? Vai começar a construção dos canais de irrigação para chegar a água para a agricultura, não é isso? Dessa forma, a água vai umedecer o solo, que a semeadura irá se desenvolver, então a semente, né? Então desenvolveu onde? Na Mesopotâmia. Aqui nós estamos vendo, né? Um mesopotâmico, né? Aqui puxado por bois, né? Uma charrua que está arando a terra. O outro aqui já está colocando a semente. Vocês estão vendo? Ó? Está colocando a semente. Então, dessa forma, eles estão produzindo, transformando esse terreno aqui numa área fértil e produtiva, através dos canais de irrigação. Beleza? Vamos lá. Crescente fértil. Analise comigo aqui. Vocês estão vendo esse desenho aqui, ó, no formato de uma lua crescente. Estão vendo? É chamado crescente fértil. Por quê? Corresponde da Mesopotâmia, Jerusalém e Egito. Mesopotâmia com os rios Tigres e Eufrates, Jerusalém com o rio Jordão e o Egito com o rio Nilo. Então, olha, todas essas localidades, elas têm um formato de lua crescente, onde vão utilizar a água de seus rios para irrigar as suas terras, sendo que propícia à agricultura. Onde se localiza a crescente fértil? No Oriente Médio. Então, uma região localizada no Oriente Médio, né? Vejam só, nos vales dos rios Tigres e Eufrates, Jerusalém com o rio Jordão, e no nordeste da África com o rio Nilo. Sim, então, Mesopotâmia, Tigre e Eufrates, Jerusalém com o rio Jordão e o Egito com o rio Nilo. Então, vejam só, ganhou este nome, pois um mapa, esse mapa que está aqui embaixo, sim, esse mesmo, a região tem um formato de uma lua na fase do quarto crescente. Já o termo fértil, devido à fertilidade do solo, nos vales dos rios Jordão, Nilo, Tigre e Eufrates. Eu não posso esquecer que toda vez que o rio enchia e ele vazava, ele deixava uma laminha negra propícia para a agricultura. Estão lembrados? Então, fertilizava a terra. Beleza? Além da água, né? Irrigar o solo. Pois bem, tranquilo? Tudo massa com vocês? Então, vamos lá. Sociedades hidráulicas. Professor, sociedades hidráulicas que utilizavam a água através de diques, canais de irrigação, represas, não é isso? As cidades floresceram numa crescente fértil, são chamadas de sociedades hidráulicas. Então, todas as cidades que vão crescer ali na crescente fértil são sociedades hidráulicas, porque utilizavam os rios para a sua sobrevivência, através de construções de magníficas obras como canais de irrigação,
né, diques, represas. Então, vejam, além disso, eles utilizavam a água também como transporte, ou seja, através de canoas, não é isso? Ó, canoas, né? Iam lá levar mercadoria, trocar mercadorias, né? Pois bem, a água também para tomar banho, para cozinhar, né? Para irrigar o solo. Então, várias finalidades, né, velho? Que a água estava ali, ainda mais de transporte. Então, eu tenho uma dimensão, né, de recursos que, através da água, eu posso me beneficiar. Pois bem, onde não há água, não há vida, né? Pois bem, então vamos lá. Toda a sociedade, toda a cidade, melhor dizendo, ela vai começar a se desenvolver ao redor de um grande rio. Beleza? Imagine se nós fôssemos em Itabuna todo dia buscar água. Muito difícil isso, não é? Pois bem, no caso, quando eu falo Mesopotâmia, eu falo dos rios Tigre e Eufrates. Se eu falo de Jerusalém, Rio Jordão, se eu falo do rio Nilo, eu falo do Egito. Beleza? Vamos lá. No Oriente Médio, onde hoje se localiza o Iraque, né, desenvolveu-se na antiguidade uma brilhante civilização mesopotâmica, contemporânea à cidade do Egito. Ou seja, viveram no mesmo período, né, contemporânea. Então, veja, como aí a pedra era rara, por isso que toda vez que nós assistimos filmes que falam da Mesopotâmia, do Egito, né, nós vemos uma grande quantidade de tijolos, de barro, mas pedra muito pouco. Então, ou seja, era muito raro pedra. Então, eu pergunto a você, é mais fácil você quebrar um tijolo ou quebrar uma pedra com a mão? Logicamente que é um tijolo, né? Porque o tijolo é um barro que foi moldado, vai para o forno, depois ele seca, né? Pá. Agora a pedra não, a pedra você pode quebrar a mão, mas não consegue quebrar a pedra. Então vejam só, por isso que nós vimos várias fotos, vários filmes, as ruínas, né, egípcias, as ruínas da Mesopotâmia. Então eram feitos de barro, beleza? Bom, características gerais. Isso é importante. Então pega o papel, pega a caneta, anota aí. Quando eu falo na questão política, politicamente, vocês vão ver que o poder é descentralizado, porque cada povo vai ter o seu rei. Não é um rei para todos, como no Egito, que era o faraó. Aqui não. O rei ou imperador era o governante, sim, considerado um representante dos deuses. Ele era, né, o representante de Deus, então também era teocracia, não é isso? Existente das cidades-estados. Por isso que eu estou dizendo a vocês, vocês vão ver comigo, os sumérios, os acádios, os babilônios, os assírios e os caldeus. Cada civilização vai ter o seu rei. Então o poder está descentralizado. No Egito, não. Todo mundo obedecia o faraó. Todo mundo obedecia só o único rei para comandar tudo. Então aqui é descentralizado. São cidades-estados, igual a Grécia. Pois bem, como eu falei, independentes governados por um rei. Então, cada cidade-estado, cada cidade vai ter suas leis, sua moeda, né? E seus deuses. Então, vejam só aqui eram deuses também. Então, é o seguinte, primeiro, né? O rei era o governante, ele era o representante de Deus. Então, temos uma teocracia, né? Temos também aqui a importância das cidades-estados. Por quê? Porque cada povo tinha o seu governante. Então, não era centralizado, era descentralizado o poder. Beleza? A economia. Eles viam na agricultura, lógico, se eu tenho um rio Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, agricultura. Jerusalém, eu tenho o rio Jordão. Lá no Egito, eu tenho o rio Nilo. Então, eu vou, né, investir na agricultura. Principal atividade econômica. Depois também, né, se eu tenho agricultura, se eu tenho água, eu posso, né, só para você lembrar, se eu tenho água e tenho plantação, eu posso criar animais, não é isso? A pecuária, né? E também por isso vai facilitar o comércio, né? Eu vou ter várias coisas para fazer as trocas, para vender. Religião. Eles eram politeístas, adoravam vários deuses, né? Antropomórficos, misturas de animais com seres humanos, não acreditavam na vida após a morte e não se preocupavam com os mortos, mas acreditavam em demônios, gênios, espíritos bons, magias e adivinhações. Então vejam, né? Eles tinham toda essa questão. Eles não acreditavam na vida após a morte que nem os egípcios. Os egípcios acreditavam, tanto é que eles faziam
todo o processo de mumificação, onde deixavam a comida que o cara mais gostava, as joias, tesouros, vestidos, roupas, etc., né? Para depois voltar para o além, e ele levaria, era uma forma de ele também, né, conseguir ir para o passar do tribunal de Osíris, mas aqui não. Na Mesopotâmia, eles não acreditavam na vida após a morte. Eles acreditavam em outras coisas, como demônios, gênios, espíritos bons e no horóscopo. Então, eles vão ver, né, criar o zodíaco. Quem é que não sai de casa, às vezes, antes de consultar um horóscopo? Ah, hoje, você de Gêmeos, a sua cor preferida para hoje é o azul, o número da sorte, número 14. Então, vejam só, tem muita gente até hoje, né, fica ligado na questão do signo. Pois bem, vem daí. O rei, além de chefe absoluto, como nós falamos anteriormente, também era considerado o representante de Deus, por isso ele representava Deus na Terra. Então nós temos o quê? Uma teocracia. Anota aí, João Pedro, teo é igual a Deus, cracia é governo, governo de Deus representada pelo rei, o rei dos caldeus, o rei dos sumérios, o rei dos acádios, o rei dos assírios, enfim, uma infinidade de reis. Pois bem, só um momentinho que minha bateria está dizendo que está chegando ao fim, mas é rapidinho, galera, é vapt-vupt. Pronto, galera, voltei. Era a bateria, o cabo que estava desconectando. Então, temos uma teocracia. Uma teocracia. Teo significa Deus, cracia, governo. O governo de Deus representado por quem? Pelo rei. Pelo rei, né, de alguma cidade da Mesopotâmia, né? Ou seja, se for da Suméria, se for dos acádios, dos babilônios, dos assírios ou dos caldeus. Vamos lá. Pois bem, eles já utilizavam a matemática, a contabilidade, né? Utilizavam, né, várias formas, ou seja, para as construções. Vocês verão comigo aqui construções de templos, né? Ou seja, eles já utilizavam, porque, gente, se a gente for construir um banheiro, por exemplo, a gente tem que ter uma noção de matemática, porque você não vai construir um banheiro que você não caiba dentro do banheiro, né? As passagens, né, de entrar e sair do banheiro. Pois bem, nós temos que ter uma noção. E eles já tinham essa noção. Então vejam como há um desenvolvimento já, né, nessa civilização. Beleza? Bom, a pirâmide social dos mesopotâmicos. Vamos ver. No topo aqui ficava o rei, portador do grande poder, e era tido como um representante dos deuses, né, na Terra. Era a teocracia, como eu falei anteriormente. Logo abaixo do rei vinham os sacerdotes, com os nobres, chefes militares, faziam parte de uma minoria privilegiada. Estavam pertinhos do rei, ó, se liga nisso, ó, pertinho. Ó. Já na terceira faixa, fiscais, escribas, os escribas, eles que, né, faziam, né, as leis, as contagens para arrecadar os impostos, era papel dos escribas. Comerciantes, então tinham fiscais, escribas e comerciantes. Tinham as melhores condições de vida que os demais trabalhadores. Sim, eles aqui, ó. Quem eram os trabalhadores? Camponeses, soldados, artesãos e escravos. A maior parte da sociedade era formada por trabalhadores livres, hein, que viviam em condições de pobreza e tinham que pagar impostos ao governo. Os escravos geralmente eram prisioneiros de guerra ou pessoas que haviam perdido a liberdade por não conseguir pagar as suas dívidas, igual na Grécia. Vamos lá. Formada de vários povos oriundos de diferentes regiões. A Alta Mesopotâmia, lá em cima, a Alta Mesopotâmia era uma região com poucos recursos. Por isso, os povos habitavam essa região, tinham como principal atividade o saque, o roubo. Lógico, se eu não tinha rios para irrigar a terra lá na Alta Mesopotâmia, então só podia roubar mercadorias. Já a região da Baixa Mesopotâmia, ao sul,
né, possuíam muitos recursos, que facilitou o desenvolvimento da agricultura, principal atividade, né, dessa região. As civilizações surgiram na Mesopotâmia como sumérios, acádios, babilônios, assírios e caldeus, que possuíam algumas características semelhantes. Entretanto, a região era palco de várias invasões e guerras, porque eles disputavam essa área. Se a Alta Mesopotâmia era seca, né, ela não tinha os rios para irrigar as suas terras e assim florescer, né, uma prosperidade econômica, ou seja, a única via de né, de manter para ter alguma renda era através do furto, do roubo, do assalto. Então era muito violenta a Alta Mesopotâmia, onde quando passavam eles roubavam, né, as mercadorias. Já a Baixa Mesopotâmia era aquela fartura, né, aonde os rios banhavam. Então nós tínhamos toda aquela questão da agricultura. E vem, como eu falei para vocês, da agricultura vem a pecuária, assim o comércio vai se desenvolvendo. Beleza? Então, quais eram esses povos? Anota aí. Né? Sumérios, acádios, babilônios, assírios e caldeus. Tranquilo? Então, vamos lá. Pois bem, quando eu falo, eu tenho dois mapinhas, um mapa atual, que está à direita, e o um mapa antigo, né, que está à esquerda. Então, veja aqui temos alguns povos, eles vão brigar por essa área aqui, né? Pois bem, quais seriam esses povos? Como eu falei, caldeus, sumérios, babilônios e assírios, eles vão disputar esse território. E aqui é um novo mapa, ou seja, nós temos aqui o Iraque. O Iraque é a Mesopotâmia antiga. Então, você que ainda está com dúvida, anota aí, ó, Mesopotâmia, sinal de igual, atual Iraque. Os povos da Mesopotâmia que habitavam a região se misturavam e guerreavam entre si. Por quê, professor? Porque eles queriam dominar essa área aqui dos rios Tigres e Eufrates, eles queriam ter o domínio sobre isso, procurando a supremacia, né? A soberania, né? Aquele povo que comandasse ali ia estar por cima, ia ser a cereja do bolo, beleza? Então vamos lá. Então vamos começar falando sobre o primeiro povo, sobre os sumérios, né? A primeira grande civilização. Na hora que eu falo sumérios, eu não posso esquecer da primeira escrita, a escrita cuneiforme, né? Vamos falar muito bem sobre isso. Os sumérios, 3.500 a 1900 a.C., os primeiros a habitar, né, o sul da Mesopotâmia, porque ficava lá embaixo, né, lá embaixo, construíram as primeiras cidades que a humanidade tem conhecimento, como Ur, Uruk, Lagash e Nippur. Eu falei para vocês que as cidades irão se desenvolver próximas de um rio. Qualquer cidade é assim, beleza? A escrita cuneiforme, que usava uma cunha, um objeto pontiagudo para marcar a argila. Vamos falar disso aqui. Veículos sobre rodas eles já utilizavam. A irrigação, através dos canais de irrigação, e também a metalurgia, né, gente? Então, ele já fazia essa questão, né? Então, eles estavam em que período da pré-história? Eles estavam na idade dos metais, né? Metalurgia do bronze. Então, vejam, Uruk, algumas ilustrações da cidade. Vejam, olha aí, ó, o tijolo, tijolos. Estão vendo? Então, vejam, era muito mais fácil, a pedra era muito rara aqui. Beleza, galera? Então, Uruk, Lagash e Nippur, as primeiras cidades mesopotâmicas, a escrita cuneiforme, vamos falar nesse instante, e vamos ver também, né, a construção de templos. Bom, a escrita cuneiforme, símbolo de forma de cunha, sinais em forma de cunha, esculpido na argila. Então, vejam, era uma argila mole, aonde eles botavam nesse formato, igual de um tablet. Vocês não notaram que o tablet tem esse formato? Bem, na escrita cuneiforme. Olha aqui, ó, não é parecido um tablet? E esses glifos, esses símbolos, significam, né, a escrita cuneiforme. Beleza? Então, pegava a argila mole, cunhava com a cunha, aqui, marcava a argila, botava no sol para secar e depois ela endurecia, ela ficava registrada. Primeira escrita. Então vamos lá. A escrita foi desenvolvida para registrar as atividades comerciais e administração das cidades, ou seja, contagem de rebanho, né? Pagamento de impostos, facilitar o comércio, né? Ou seja, X por isso,
né? Facilita, porque quando você chega numa loja, se chega na vitrine, os preços estão na vitrine, facilita, você só entra e já quer, ó, quero aquele produto ali, concorda comigo? Mas se não tiver a sinalização, valores, preço, você fica meio sem saber quanto custa, quanto é, se divide, se não divide, não é mesmo? Pois bem, é uma das escritas mais, é a mais antiga até hoje, é a mais antiga até hoje, é a escrita cuneiforme. Então vejam só aqui, ó, cereal, né? O boi. Então, vejam, eram símbolos, eram glifos. Quando você abre o seu celular, né? Você abre o seu celular, como eu já falei isso daqui na aula presencial, deixa eu só arrumar aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Só um minutinho. Então, você abre o meu celular aqui, ó, ele tem vários glifos, vários símbolos, que aí eu sei aqui aonde é, né, o WhatsApp, o Facebook, né? São glifos. É a mesma coisa na escrita cuneiforme, beleza, galera? A mesma coisa. Então vamos lá. Além da escrita cuneiforme, os sumérios eles eram politeístas. Eu falei isso para vocês, então marca aí. E eu até falei que o rei era o representante de Deus, isso daí não é importante não esquecer. Então era uma teocracia, teodeuscracia, governo, né? Então vejam só, desenvolveram arquitetura. Se eles já sabiam a matemática, né? Eles já utilizavam a matemática, vai ajudar na construção de templos. E esse templo chamava zigurate. Um templo só é zigurate. Vários templos zigurates. E quem era o líder, né? O líder, o chefe do zigurate era o patese, termo usado para designar o chefe, líder político religioso, né? Ao império que viveu na região. Então, ou seja, o líder era chamado de patese. Então, aqui é o templo e aqui é o zigurate. Aqui na parte de baixo eram usados para guardar grãos. Grãos, por quê, professor? Porque períodos de guerra, períodos, né, de seca ou de mudanças climáticas, eles tinham um reservatório para, né, tempos difíceis, eles tinham armazenamento de alimentos. Então, aqui ficava o templo religioso e aqui eles guardavam mantimentos. Beleza? Vamos nessa. Bom, a primeira representação de uma roda, já encontrada pelos arqueólogos de 3.500 a.C., foi feita numa placa de argila. Imagine só, galera, nas ruínas da cidade de Ur, sul da Mesopotâmia, onde hoje fica o Iraque. Isso significaria que a roda deve ter surgido por volta dessa época, ou talvez alguns séculos antes. Mas o que eu quero de vocês é que os sumérios eles já utilizavam a roda e avisa. Beleza? Então, eles já utilizavam a roda, que vai, né, facilitar o transporte, etc. Segundo o povo, acádios. Em 2300 a.C., os acádios eles ficaram conhecidos por usar arco e flecha. Arco e flecha. Então, imagine, você é sumério, eu sou acádio, eu tenho arco e flecha. A minha forma de guerrear, de ataque, é muito mais rápida do que a sua, concorda comigo? Então, vejam, arco e flecha, acádios, arco e flecha. Mais de 300 anos depois foram dominados pelos amoritas. Vamos chegar lá. Então, primeiro, os sumérios, né? Vimos sumérios que está cuneiforme, já usavam rodas, construção dos templos, que eram chamados de zigurates, né? Agora, quem domina os sumérios? Os acádios. Os acádios que usavam arco e flecha. O nome do rei dos arcádios, Sargão I. Pois bem, então vejam só, né? Vejam só, então os acádios dominam os sumérios. Beleza? Então, aqui, rei acadiano unificou politicamente o centro e o sul da Mesopotâmia, dominando os sumérios. O rei dos quatro cantos da terra tinha um exército ágil utilizando o arco e flecha. Então, quando eu falo de acádios, não esqueçam isso. Né? Tinha um ataque muito mais rápido. Agora chegam eles. Eles quem, professor? Os amoritas, que são os amores, não são os amores. Né? Então, vejam só. Amoritas ou babilônios. Amoritas ou babilônios, 1900 a.C. a 1600 a.C. Eu tenho que saber que antes de Cristo ele é decrescente, do maior para o menor. Depois de Cristo é do menor para o maior. Edificaram o primeiro império babilônico, né? O principal rei, me diga uma coisa, não é Amoritas? Amoritas, o rei é Hammurabi. Beleza? Então vejam só, contribuições. Primeiro, o Código de Leis Escritas, né? Que é inspirada na lei do talião, olho por olho, dente por dente, né? Hammurabi, 282 artigos, né? E eles também
gostavam de, né, olhar o céu, astronomia. Pois bem, Hammurabi, ápice do Império Babilônico, foi durante o governo de Hammurabi, galera. Não esqueça isso, o grande legislador desenvolveu o primeiro código de leis, né, escritos do mundo, o Código de Hammurabi, que era fundamentado na lei do talião, olho por olho, dente por dente. Pena equivalente ao crime que cometido, criando, ou seja, a partir do momento que você cometeu um crime, você vai receber a mesma punição. Agora, será que era para todos? Todos recebiam, até os ricos recebiam essa punição? Ou eles pagavam? Então pesquisa aí, pesquisa aí. Se você for ver, a nossa Constituição, a nossa lei funciona para todos da mesma forma? Sim ou não? Hein? E aí, o que você acha? Funciona ou não funciona? Então, será que o Código de Hammurabi funcionava na íntegra para todos também? Isso é uma coisa que é legal de pesquisar, beleza? Eu já sei a resposta, mas e você? É só você botar aí no Google, em sites confiáveis, né? Menos Wikipédia. Pesquisa aí, você vai saber se ele funcionava para os ricos ou os ricos pagavam para não ter a punição. Beleza? Vamos lá. Depois vem os assírios. Então, ó, sumérios dominados pelos acádios, os acádios pelos amoritas, os amoritas pelos assírios. Por quê, professor? Vejam bem, os assírios, 1200 a.C. a 612 a.C., passaram a se organizar como uma sociedade altamente militar. Então, meu irmão, eles eram uma máquina de guerra, bastante violentos com os inimigos, né? Então a galera, assim, torturava até descobrir. Eles torturavam, né? Cruéis, sanguinários. Então, o principal rei não é Assírios, ASS, o rei é Assurbanipal. Biblioteca de Nínive, né? Muito importante, porque uma biblioteca é informação, produz conhecimento, tudo registrado. Pois bem, contribuições, armas de fogo, carros de combate e o ariete, né, que está aqui embaixo, que era utilizado para derrubar os portões dos castelos. E vejam aqui, ó, os carros de combate. Ó. Então, o ataque era muito mais rápido. Então, começamos. Os sumérios, né, eles estavam lá, depois vieram os acádios, com arco e flecha, depois vieram os amoritas, não é isso? Com Hammurabi, primeiro código de leis da história. Aí vieram os assírios, né, altamente cruéis, sanguinários, e um exército, né, de guerra. Pois bem, nós temos aqui armas de ferro, carros de combate e o arietes para derrubar os portões dos castelos. E, por final, senhoras e senhores, nós teremos agora, por final, quem? Os caldeus, ó, os caldeus ou os neobabilônios. Anota aí, toda vez que eu falar neo significa novo, novos babilônios. Então, ou seja, vai de 625 a.C. a 539 a.C. Os caldeus foram os primeiros, né? Foram seguinte, responsáveis, melhor dizendo, né? Pela derrota dos assírios. Ou seja, derrotaram aquele povo cruel, sanguinário, pela organização do novo Império Babilônio. Então, ou seja, anota aí agora, caldeus ou neobabilônios. Porque quem eram os babilônios? Eram os amoritas. Agora nós temos os novos babilônios, que são os caldeus. Então, neo não significa novo, neobabilônios começa com N, como é o nome do rei? Nabucodonosor. Então, olha como é fácil. Sumérios, depois vem acádios, acádios com Sargão primeiro, depois vem acádios, amoritas com Hammurabi, depois vem os assírios com Assurbanipal e agora vem os neobabilônios de Nabucodonosor. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá. Aqui que nós vamos ter o seguinte, também construída a Torre de Babel, ou Jardins Suspensos da Babilônia. A história nos diz que ele criou, né, para sua esposa, que estava entediada, ele construiu um jardim suspenso, onde, né, uma construção onde ela tinha toda uma arborização. E aqui a Torre de Babel, a mitologia diz, né, que o homem tentou chegar o mais próximo de Deus, né, tentando se equiparar a Deus. E diz a mitologia, né, que Deus, para se vingar, né, derrubou e mudou a linguagem de todo mundo.
Então, vejam só, então por isso que, né, aqui fala português, outro fala espanhol, outro alemão, francês, diz a mitologia. Quer saber mais? Vamos pesquisar, beleza? Vamos lá. Então, aqui as ruínas, né, do Palácio de Nabucodonosor. Vejam só, as ruínas do Palácio de Nabucodonosor. Vocês estão vendo mais pedras ou tijolos? Tijolos. Pedra era muito raro aqui, beleza? Vamos lá. Nabucodonosor II, o apogeu ocorreu no governo de Nabucodonosor II, filho de Nabucodonosor, né, que expandiu o território, anota aí, da Palestina, escravizando os hebreus, no evento conhecido como biblicamente como o cativeiro da Babilônia, Nabucodonosor II, né? Então vejam, ele expandiu, mas vai escravizar. Em 539, a Babilônia foi conquistada pelos persas. Sim, os persas, né, de Ciro, tornando-se uma de suas províncias. Encerrava-se dessa forma a era da autonomia da Mesopotâmia. Então, ou seja, depois dos persas, nós veremos que, né, virão outros povos e depois, por fim, os romanos vão dominar toda essa área. Bom, então vamos fazer todo um resumo aqui dessa aula. Invenções e contribuições da Mesopotâmia para a humanidade. A escrita cuneiforme. Astrologia, né? A questão da criação do zodíaco, dos horóscopos, arquiteturas, os templos, os zigurate, primeira lei escrita, o Código de Hammurabi, a matemática para as construções, mito e a criação da epopeia de Gilgamesh. Então me diga uma coisa, aqui é uma contribuição literária. Bom, eu estou pedindo a você, eu vou escrever aqui na agenda, mas você do primeirão, que está na recuperação de história comigo, você vai ter que pegar, né, fazer um resumo em 10 linhas, o que foi a epopeia de Gilgamesh. Ou seja, o início, o meio e o fim. Então você vai ler e em 10 linhas você vai compactar e enviar para o e-mail da turma, né? Vale um ponto comigo na minha matéria. Então, ó, você vai pesquisar em sites, né? O que é história, né? Toda a matéria. Você pode pesquisar Brasil Escola, enfim, pode pesquisar Mundo Estranho, menos Wikipédia, galera. Sites confiáveis. E depois que você fez as 10 linhas, você vai colocar o link de onde você pesquisou e mandar lá para o e-mail. Beleza? 10 linhas. Se passar de 10 linhas, perde. 9 linhas não pode, tem que ser 10 linhas. 10 linhas, beleza? Esse é o comando. Então lá. Metalurgia já usava o bronze, né? E depois o ferro, a irrigação, o arado, carro sobre rodas. Já faziam também, olha que legal, o calendário, né? 12 meses, semanas de 7 dias. E a divisão do dia em 24 horas. Então, eles já eram bem desenvolvidos. Beleza, galera? A nossa aula parou por aqui. Voltaremos na outra semana com outro assunto. Então, é importante, qualquer dúvida, anotar, né? Falaremos na próxima aula. Então, vejam só, anota aí, tem dever para casa, valendo nota. A epopeia de Gilgamesh. Eu quero que você resuma em 10 linhas o que foi essa epopeia. Beleza? Nos falamos na próxima semana. Um grande abraço. Professor André Tavares.